Na área econômico, o Brasil será agora, em 2019, o país que mais tributa lucro das empresas. Ou seja, tributação de lucro é imposto de renda sobre o lucro e a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Que é a CSLL. Até o ano passado era a França, que é uma polêmica internacional, gerou reclamação do ator francês Gerard Depardieu, enfim. Mas agora o presidente Emmanuel Macron recentemente anunciou uma série de reduções que em 2022 a alíquota cai para 25%. A atual brasileira é de 34%, a soma desses impostos aqui. Bom, Leonel Siqueira, especialista em inteligência tributária, está conosco para falar dos desafios de recolher tributos nesta era digital. Leonel, obrigado. Obrigado, Adalberto. Eu fiz menção aqui à questão só de dois impostos sobre o lucro das empresas, porque aqui nós estamos falando só de valor. Mas eu quero questioná-lo sobre a forma de recolher os impostos, que não é simples no Brasil, que a legislação é extremamente carente de simplicidade, e isso gera ineficiência e uma série de discussões judiciais que eu não sei quem exatamente ganha com isso. Não sei por que governos ainda não simplificaram o processo. Mas quando eu adiciono a questão da era digital, eu li o material de apoio de vocês, da assessoria de imprensa de vocês, o quanto tem de possibilidades diferentes. E a leitura é diferente para cada uma das possibilidades. A empresa está fora do país, mas vende aqui, mas ela não sabe se recolhe para o município, se é para o Estado, se é para o ente federal. Como é que funciona tudo isso? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Imagina, seja bem-vindo. Satisfação estar com você aqui. Bem, realmente essa é uma questão muito conturbada, né? Para começar, a questão tributária no Brasil não é só uma questão de tributos caros, de espécies tributárias diversas, 93 tipos de tributos de espécies tributárias diferentes. A grande questão que envolve esse assunto também está relacionada à dificuldade, à complexidade que todos nós já conhecemos, né? Sobretudo em relação a essa questão da economia digital, a forma de comercialização desses produtos. O Código Tributário, eu costumo dizer que ele é experiente, tem mais de 50 anos, mas ele ainda não se deu conta de recepcionar toda essa tratativa, principalmente relacionada ao comércio digital, como você bem comentou, para as empresas que adquirem softwares, né, licenças de uso em cloud, na nuvem, ou mesmo para aqueles que acabam adquirindo um certo servidor para a sua empresa. Então, a tributação é muito diferenciada. Até pouco tempo atrás, o governo não tinha um tratamento específico para esse tipo de comércio. E sim, uma experiência no comércio de mercadorias físicas, mercadorias físicas. Então, eu tentava enquadrar uma atividade nova numa que já existia. Exatamente. Só que eu posso imaginar, isso gera uma série de questionamentos. Muitos questionamentos, porque até então é necessário que a lei caracterize todos esses fatos, né? Se a gente comparar aquilo que já existe, o comércio, o varejo de mercadorias, tem toda uma sistemática, uma tributação já bem elaborada, bem amadurecida. Porém, quando nós tratamos desse comércio varejista, mas que agora é um varejista incorpóreo, digital, digamos até tecnológico, é necessário que a lei caracterize todos esses fatos, entenda e recepcione essas condições diferenciadas do comércio digital. Esse é o grande desafio e, por isso, muitas discussões judiciais, questões de entendimentos diversos entre as empresas e a administração federal. Quer dizer, o comércio se modernizou. Muito. É um mundo contemporâneo digital, mas a tributação, a legislação tributária não está acompanhando esse movimento. Esse é o grande problema, né? De incorporar essa legislação tributária existente nesses novos fatos tecnológicos. Agora, Leonel, por que demora tanto? Essas coisas precisam passar pelo Congresso ou é uma normativa da própria Receita que ela pode adequar uma lei que já existe a um novo tipo de comércio? Não deixa de ser comércio, enfim. Sim, exatamente. Porém, todas essas inovações, esses fatos decorrentes da nova tecnologia, acaba trazendo fatos novos, como, por exemplo, uma empresa, né? Como tributar um serviço que ele é vindo de fora, né? Existia, sim, uma sistemática, uma tributação, uma legislação existente já, mas quando se caracteriza um serviço prestado ou simplesmente o direito de exploração de um serviço, né? São fatos diferentes. Então, em muitos casos, a Receita Federal, por exemplo, tratando do âmbito federal, ela tentou enquadrar, né, esses novos fatos jurídicos, né, fatos geradores, digamos assim, no direito tributário se trata assim, com essa nova legislação. Algumas vezes isso não funciona.
Então é necessário um movimento do legislativo, e aí você sabe muito bem como funciona, né? Todo esse movimento ele é um pouco moroso e também ocorre da pessoa que está fazendo uma determinada lei não conhecer a operacionalidade daquilo. Então nós temos uma lei, depois é necessário uma instrução normativa, um ato menor infralegal para operacionalizar todo esse tratamento tributário. E muitas vezes quando isso é feito, ele é feito de uma maneira inadequada às empresas, ou as empresas desconhecem esse tipo de tratamento. Leonel, vamos entender. Eu posso imaginar que no Congresso nós temos 513 deputados, 81 senadores. Não dá para imaginar que todos sejam especializados na questão tributária. Com certeza. Mas eu tenho erro. Se eu cometer um erro lá no Congresso, ou uma interpretação equivocada, que depois se torna lei, mesmo que a lei saia certa, obviamente eu estou aqui imaginando melhor, eu tenho problemas na própria Receita de fazer essa instrução infralegal, essa instrução normativa que, na verdade, não precisa ser discutida no Congresso, mas para poder aplicar aquela lei aprovada? Sim, com certeza. Na própria Receita? Na própria Receita Federal. O que ocorre em muitos casos, ela se pronuncia, né, dizendo como aquele tratamento tributário vai se dar num novo cenário. A exemplo mesmo dessas empresas que contratavam data center, né, o que acontecia com a maioria das empresas? Elas pagavam aquilo no cartão de crédito, pagavam o IOF decorrente dessa movimentação, mas não estava claro que todo esse comércio digital, quais os tributos que incidiriam sobre essa operação, quais são os fatos geradores. Então, a Receita Federal, enquanto administração federal, é responsável por toda essa operacionalização. Como é que a lei vai se dar? Como vai se fiscalizar essas operações? Quais são as declarações que deverão ser feitas para que a empresa possa demonstrar o que de fato ela está operando e o que ela deve de tributos em relação a essas operações. Então, esse é o grande desafio. E diante de uma de desinformação, a empresa recolhe o que ela acha que deve e a Receita lá na frente discorda e multa a empresa e aí gera uma contenda judicial. Exato. É o que mais acontece, principalmente nessa comercialização digital, né, onde o serviço ele é prestado, ele vem de fora. Então, a empresa antigamente desconhecia. É uma operação originalmente de importação, estou importando serviço. Quais são os tributos, então, que eu devo sobre esse serviço? Então, ele tem que pagar PIS, COFINS, importação. E não se tem clareza nada sobre isso? Algumas vezes sim, outras vezes não. No caso, em 2014, quando a Receita Federal se pronunciou sobre esses tributos incidentes, né, nesses novos serviços digitais, contratação de serviço de fora, o pagamento disso, então ela se pronunciou e disse quais são os tributos que são incidentes nisso. Nisso as empresas entenderam. Porém, outras operações que também decorrem dessa economia digital, muitas vezes a empresa não entende que aquilo é devido e aí, como você bem disse, tudo isso é objeto de disputas judiciais e tudo mais. A exemplo de uma portaria de São Paulo, onde em que o governo tentou caracterizar a comercialização de transferência eletrônica de dados como sendo um objeto passível de tributação de ICMS. Então, nós não temos um bem corpóreo, uma circulação, digamos, de mercado física tradicional, né? E aí o governo tentou, então, fazer com que o ICMS fosse incidir sobre essas operações. Isso foi objeto de discussão, inclusive, existe um movimento no Superior Tribunal Federal para tratar justamente dessa questão. Leonel, obrigado pela gentileza da entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Boa sorte. Até logo. Obrigado. Bom, esse é o desafio da reforma tributária. Mais um, além do valor alto dos impostos em alguns casos. O cenário econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.